Muito bem. Estamos gravando a aula a partir de agora, vai servir de ajuda para vocês, para se prepararem para a prova. Então, nós vamos continuar, meus caros, no assunto de classificação. Só que dessa vez a gente vai abordar, não na aula anterior a gente abordou a classificação de computadores mais ao nível pessoal, certo? Agora a gente vai abordar um outro nível de computação, tá? A gente vai abordar um nível ainda um pouco voltado ainda para o uso pessoal, mas mais do ramo profissional, tá? E, por fim, a gente vai focar também um pouco nos computadores de grande porte, tá? E, por último, ainda nesse assunto, a gente vai discutir classificação de sistemas computacionais. Quais são os sistemas computacionais utilizados atualmente? Como eles se classificam, tá? Então, sem perder muito tempo, vamos lá. O que a gente vai discutir? As classificações de computadores da atualidade, computadores do uso geral, né? Monousuários e multiusuários, isso mais a âmbito profissional, tá? Pessoal, a gente falou na última aula. E classificação dos sistemas de informação, tá? Vamos lá. Computadores de uso geral, monousuários. Então, nós já vamos falando direto, de cada tópico, para não ficar perdendo muito tempo. Essa apresentação tem 39 slides, eu não quero perder muito tempo com isso. Se pintar dúvida, fala, tá? Só um instantinho, gente, por favor. Então vamos lá. Primeiro, handhelds, palm tops, PDAs e smartphones. Gente, essa é a categoria mais fácil de falar, né? De classificação, porque são os equipamentos que nós mais utilizamos hoje em dia. Todos nós, né, de uma forma ou de outra, temos acesso e utilizamos equipamentos como esses, né? Muitos de vocês, inclusive, estão assistindo aqui a aula através do smartphone, certo? Então, falar sobre eles é meio redundante, tá? Eu vou, inclusive, eu não vou nem ficar perdendo muito tempo aqui discutindo isso aqui, porque a gente pode falar que seja talvez mais enfático aqui do assunto, que hoje, né, eles ocupam essa categoria de equipamentos combinando funcionalidades de telefone celular com câmera digital. Com a popularidade dos smartphones atualmente, nós temos um acesso muito maior à criação de conteúdo. Tá? Inclusive, são fatos estatísticos que, depois do advento do smartphone, com câmera digital e gravação de vídeo, em algumas situações até em qualidade HD, muito conteúdo foi gerado, né? Especialmente em sites como YouTube, como Twitch, como Vino. Mas não só apenas estes sites, mas também a questão do uso do smartphone para mídias sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter, entre outros. Muitos desses casos, inclusive, sendo utilizados para não só para questão pessoal, mas em algumas situações para questões comerciais, né? Nós sabemos, por exemplo, a disponibilidade do Facebook para empresas poderem organizar as mídias sociais internas, né, dos grupos, os grandes corporações, né, os grupos corporativos. Então, um exemplo disso que eu posso citar é o Facebook corporativo da Uniderp. A Uniderp tem um Facebook corporativo para os funcionários, tá? Lembrando que a Uniderp faz parte de uma corporação muito maior, que é a Croton. E a Croton, ela tem convênios com o Facebook, com o Instagram, com o Twitter, né? E ela faz uso do Facebook corporativo, tá? Isso é uma coisa bastante interessante. É óbvio que ali nós estamos tratando, como é um ambiente corporativo educacional, nós estamos tratando de assuntos voltados à educação, à realidade da educação, o fomento, os comentários, publicações, essas coisas desse tipo, tá? Muito bem, vamos em frente. Laptops. Computadores pessoais projetados para permitir mobilidade. Foram os primeiros
adventos da mobilidade propriamente dita, né? Antes de se falar de notebook, a gente tinha muito laptop, tá? São pequenos e leves para facilitar o uso no colo de seus usuários. Podem ter um poder de processamento e armazenamento de informações compatível com um micro desktop. Em algumas situações, inclusive, são melhores. Professor, Oi. é verdade que nos Estados Unidos eles chamam tudo de laptop? Sim, a palavra notebook lá é usada para outra coisa. Tá? É uma curiosidade interessante. Por exemplo, muitos brasileiros vão a trabalho ou mesmo a passeio para os Estados Unidos, eles acham muito estranho a questão de você chegar, por exemplo, numa loja em Miami, ou Nova York, né? Eu quero comprar um notebook daqui, porque aqui é mais barato, realmente é mais barato, né? Só que a pessoa estranha que ao chegar e pedir um notebook, o atendente não entende, porque notebook para eles é outra coisa. É literalmente bloco de notas. Então, você tem que falar laptop, tá? Você não pode chegar e pedir um notebook, porque para eles notebook é outra coisa. A palavra notebook é usada por nós, brasileiros, portugueses, espanhóis. Acredito que na comunidade europeia nem tanto, mas Portugal, Espanha, Brasil e América Latina como um todo, tá? Agora, a nível de primeiro mundo, né, Estados Unidos, Europa, esse termo é usado para outra coisa, tá? Vamos em frente. Falando neles, né, os notebooks. Podemos dizer que laptops mais leves, finos e menores normalmente possuem uma menor capacidade de processamento. Então, depende. Tem situação que não, tá? Os modelos mais simples geralmente não vêm equipados com leitores de CD, DVD e Blu-ray. Olha, eu vou contrariar um pouquinho a apresentação, tá? Por exemplo, eu estou olhando para um notebook Dell, aquele que eu uso para dar aula, e o meu Dell, ele não tem DVD, tá? Mas ele é apesar do que eles estão falando ali na apresentação, ele é um i7 com 8 GB de RAM e um SSD de 512. Então, quer dizer, não posso dizer que é um notebook tem configuração inferior. Não, peraí. Durante muito tempo. Professor? Não, é um notebook mesmo. Tá? Vamos corrigir, né? É um laptop da Dell, tá? Mas não é um Ultrabook, não. O Ultrabook, ele geralmente, aqui inclusive, eu não sei se acho que na apresentação eu falo sobre ele, eu acho que não. O Ultrabook, ele é uma categoria de laptop, notebook, que é muito fino, tá? E usa uma arquitetura que ela é voltada para um rendimento, uma performance absurda, tá? E por o fato de ser muito fino, a questão de refrigeração não é uma questão tão importante, porque ele não tem tantos componentes assim para que possam se aquecer, né, propriamente dito. Por exemplo, a questão de memória de Ultrabook geralmente é diferente, tá? O processador do Ultrabook é um processador diferenciado, não é o mesmo de um notebook Dell como esse meu, tá? Ele e é assim como por se fosse diante. um celular, né, professor? Uma arquitetura parecida com a do celular, né? No caso, o Ultrabook. Sim, ele lembra muito a arquitetura de um celular, você falou bem, tá? Bom, vamos mais em frente. Netbooks, uma outra categoria de equipamentos. Esses, inclusive, eles são uma categoria intermediária, vamos dizer, só que eles são voltados exclusivamente para o uso como estações de trabalho de rede. Mas não são estações de trabalho workstations poderosas, não, muito pelo contrário. São coisas muito simples, né? São equipamentos muito simples, somente para trocar informação, para rodar alguma coisa bem básica. Geralmente são máquinas que atualmente trabalham com processadores Celeron, né? Então são processadores de menor capacidade. Geralmente eles vêm com HD que lembra mais um pendrive do que um SSD, tá? Por quê? Porque geralmente essas máquinas vêm com uma capacidade muito, muito básica, muito inferior, tá?
Nós estamos falando de máquinas que não têm, por exemplo, a capacidade de rodar um Visual Studio, de rodar. Não roda programa pesado nem a pau. Pode esquecer, tá? Essas máquinas são voltadas para simplesmente utilização em rede, tá? Então, usa-se um Office 365, usa-se um Photoshop online, coisas desse tipo, que o processamento não fique na máquina, mas sim fique na rede. A máquina simplesmente só expõe aquilo que está sendo processado da outra ponta, tá? Aí, nesse caso, é utilizado aquele software RIA lá, né? Que Em algumas situações, sim. Por exemplo, você vai ter situações que ele mais lembra uma aplicação PWA do que um outro tipo de software. O que é PWA? PWA é um tipo de website que é configurado para trabalhar como um site responsivo e faz uso de certas técnicas que permitem a este software rodar como um aplicativo de Android. Atualmente, inclusive, essa é a vertente do momento. Tá? Quem está trabalhando com web geralmente trabalha com esse tipo de software. Tá? Inclusive, aqui em Campo Grande nós temos algumas empresas que trabalham assim. Aí na universidade, por exemplo, eu estou ministrando aulas para certas turmas que fazem uso da tecnologia PWA. Tá? Então, é a vertente do momento. Se alguém quer estudar alguma coisa, se preparar para trabalhar com front-end, PWA é a sigla. E isso aí está atrelado a uma outra palavrinha mágica, JavaScript. Então, quem vai trabalhar com front-end, guarda essa sigla aí, porque de agora em diante é ela que manda. Tá? Vamos em frente. Tablets, agora mais recentes, né? São vamos dizer assim, os produtos, né, os mais recentes das grandes marcas, né? Por exemplo, inclusive a gente tem um Samsung aqui igualzinho que eu tenho aqui na mão. Eu tenho um desses na mão aqui. É um Tab A. Então, equipamentos são pequenos computadores sem teclado que utilizam a própria tela para entrada de dados. Mais lembram celulares do que computadores em si. Alguns modelos permitem o uso de canetas especiais, como é o caso do Samsung. E os tablets PC são equipados com maior capacidade de processamento, pois integram as características de um laptop e de um tablet em um único equipamento. Recentemente, a própria Samsung lançou um equipamento que ele ao mesmo tempo é um notebook e um tablet. Porque em dado momento você pode girar, você abre ele, a abertura de tela dele de 360 graus e ao você abrir 360 graus, você pode fechar o teclado e ele é um tablet. Tá? É um equipamento caríssimo, mas recentemente está sendo muito divulgado a venda, né, desse tipo de equipamento no mercado. Existem saída, né? Tem saída para esse tipo de equipamento, porque quando você quer, por exemplo, você está em reunião, você quer colaborar com a equipe, alguma coisa, você não vai ficar carregando teu notebook para lá e para cá. E um tablet, às vezes, não responde com tamanho de tela, capacidade de processamento e tal. Então, eles seguiram essa linha, tá? É interessante. É um equipamento caro, mas é interessante. O Thin Client. Esse é um computador de baixo custo, com processamento limitado e hardware muito simples. Esse é a versão... Na verdade, o Thin Client já existe há muito tempo. Tá? Ele é uma alternativa aos netbooks. Só que ele tem uma vantagem em cima dos outros que é bastante interessante, que é qual? Atualmente, esses Thin Clients eles estão sendo convertidos, muitos deles, inclusive, para os TV Box que nós temos. Não sei se vocês já viram, tal. Tem muitos. Eu tenho um aqui, por exemplo, que é um Android, ele tem uma capacidade razoável até, tá? Mas ele era um Thin Client, inclusive eu fui estudar a respeito. A placa-mãe dele, inclusive, é a mesma de um Thin Client, tá? Então, qual que é a vantagem desse tipo de equipamento? Ele é utilizado normalmente para aplicações que acessam redes e computação na nuvem, como terminais de acesso a outros sistemas. Ele não tem armazenamento,
tá? Ou se tem, é um armazenamento muito pequeno. Nós estamos falando de 16 GB, e olha lá, tá? Pensando que 16 GB hoje é trivial, mas há 10 anos atrás. Vamos em frente. Desktop, esse é o mais popular, todo mundo conhece. Tá? Computador criado para uso sobre mesa, então é um computador de mesa, né? Literalmente. É o tipo mais comum de computador pessoal não portátil, utilizado para as mais diversas aplicações. Possui uma grande vantagem em relação aos notebooks, pois permite que seu hardware seja livremente configurado de acordo com a necessidade do usuário. Na última aula a gente brincou inclusive com isso, né? O relatório de vocês era exatamente sobre isso. Nettop. Aqui a gente tem uma outra vertente de equipamento que ele é um misto, né, de dois ou mais tipos de equipamento, tá? Ele é um computador de mesa de baixo custo, ele é menor, mais leve e projetado para consumir menos energia do que um desktop. Então ele é uma coisinha minúscula. É um desktop minúsculo. Possui um hardware mais completo que um thin client, mas é inferior a um desktop, sendo uma boa opção para uso de aplicações simples e aplicativos de computação na nuvem. Então, quer dizer, ele não tem uma capacidade de processamento tão grande, mas é aquele tipo de computador intermediário para uso em empresa. Por exemplo, o computador da secretária, que ela não precisa de uma coisa. Para que você vai botar um i9 com 16 GB de RAM para a secretária? Esse é o tipo de máquina que deve ter dentro de um setor de desenvolvimento. A secretária ela pode usar uma máquina como essa. Uma máquina intermediária que permita ela acessar por exemplo, o Office 365 da empresa, os softwares online da empresa, coisas desse tipo. Nada muito pesado hospedado. Aliás, essa é a vertente atual, né? As empresas estão acabando com essa história de software pesado, fabricado por ela própria, rodando nela. Não, todo mundo está migrando para a nuvem. É uma vantagem gigantesca você ter seu software hospedado na nuvem, trabalhando na nuvem, né? Mas isso é assunto para depois. Vamos em frente. Estação de trabalho, as workstations. Agora estamos falando de um Core i9 com 16 GB. É uma máquina parruda, tá? Também conhecida como workstation. É um computador pessoal com alto poder de processamento e grande capacidade de memória. Usada para aplicações que exigem alto desempenho, como aplicações de CAD, programas de engenharia e cálculos matemáticos, edição de vídeo, mas com tamanho ainda compatível para caber em uma mesa de trabalho. Pode ter a aparência de um desktop ou de um laptop. Aqui, no caso, eu estou colocando a imagem da Dell. Não é das mais felizes, porque esse cara aqui essa é uma workstation mesmo, tá? Isso aqui custa uma fortuna, dá para comprar um carro, tá? Só que assim, é uma máquina voltada para um nicho de mercado muito singular, tá? Nós estamos falando de uma máquina, como vocês podem ver aqui, ó, que ela pode trabalhar com programas de CAD, com edição de vídeo, esse tipo de coisa que é muito pesada. Quem já teve a oportunidade de trabalhar com algo parecido, sabe do que eu estou falando. A tendência da máquina sair travando durante o processamento é gigantesca. É esse tipo de máquina que não trava. Tá? Isso aqui é importante. Vamos em frente. Professor, agora, é parecido com aqueles computadores da Eleanor lá, aqueles caros, que tem um monte de... Tem, acho que, SLI dentro dele, processador sempre do mais parrudo. É uma máquina feita para não travar mesmo. Mas aquela... Sim. Mas aquela máquina, o hardware dela, os Alienware, todos eles são voltados para um mercado muito específico, né? Um nicho de mercado muito específico, que é a parte de jogo. E apesar de que, vamos convir, um notebook Alienware hoje compra um carro. E eu não estou falando um carro qualquer, tá? Basta entrar no site da Dell, vocês vão ver aí notebook Alienware lá por 7, 8 mil reais. E isso para eles é uma configuração normal. Não é uma configuração que está arrebentando, não. É configuração normal. O Alienware roda numa configuração normal dele, o valor é em torno de 7 mil, 8 mil reais. Tranquilo. Tá? Vamos em frente.
Olha, apenas um comentário. Quando se fala em workstation, além das máquinas, a gente vê alguma coisa da Dell, como eu coloquei aqui, mas geralmente, para trabalhos gráficos, as workstations são Macs, tá? São computadores Mac. Não são computadores Intel ou AMD, tá? Por quê? Esse é um nicho que a Apple fechou. As estações de trabalho da Apple para design gráfico, elas são espetaculares, são caríssimas, mas são espetaculares. Aí nós estamos falando de máquina de 16 mil, 18 mil, 20 mil reais. Professor, Oi? eu fiz uma pesquisa aqui no site da Dell para encontrar um Alienware. Eu encontrei um com uma configuração que num notebook mesmo custaria menos de 10 mil. Mas ele aqui custa 18 mil, que é tipo um i7 da oitava, com uma RTX 2060 e só 8 GB de RAM. Por que ele custa 18 mil? O seguinte, a arquitetura do Alienware, a placa-mãe ela é diferente de um notebook com essa mesma configuração. E quando eu digo placa-mãe de notebook, eu estou falando é uma placa-mãe gamer para notebook. Tá? Não é uma placa-mãe comum, aquelas que a gente pega para montar como a gente faz muito isso em PC, né? A gente vai lá, compra uma placa-mãe, vamos comprar essa aqui mesmo, tá bom, tá? Ela serve, ela vai me atender. Tá. Mas você já monta pensando, daqui a um tempo eu vou ter que atualizar. Tá. Do notebook, não. O notebook não faz isso. Então, o que acontece que o Alienware ele é tão diferenciado assim? Placa-mãe é diferente. É uma placa-mãe voltada para aquele fim específico, tá? De que? Alta performance em game. Gráficos, áudio, vídeo. Então, é um hardware muito especializado. Na verdade, eu costumo até brincar com o pessoal, os veteranos, inclusive, eu brinco o seguinte, que o Alienware está mais para Mac do que o próprio Mac. Tá? Porque o MacBook Pro, por exemplo, você acha ele para comprar por 12 mil, 14 mil. Né? Alienware, eu já vi Alienware mais caro que esse. Eu já vi um Alienware de 24 mil reais. Esse é o mais barato, esse de 18 é o mais barato que tem no site. Pois é. Agora você imagina. Ele tá mais para Mac do que o próprio Mac, né? Mas, na minha opinião, tá? Eu, como profissional da área, trabalho muito tempo, conheço hardware, eu monto os meus PCs, tá? Só não mexo com notebook porque não é minha praia, mas PC é comigo. Aqui em casa eu tenho uma estação de trabalho, eu tenho um workstation, tá? Só que eu gosto do AMD, tá? Eu tenho um 8370, troquei recentemente, inclusive. Eu estava com um 8325, eu troquei por um FX 8370. Ele chega ao pico de 4.3 MHz. GHz, né? 4.3 GHz. Então, eu tenho 32 GB de RAM, eu tenho uma FX, uma GTX 1080. Então, eu tenho agora chegou o outro, inclusive, já até coloquei. Eu tenho um HD storage de 2 GB e eu tenho 2 SSDs. Um de 512 para dar boot no Windows e agora eu coloquei um de 1 TB para colocar a biblioteca da Steam minha e do meu filho. Então, fora isso, é essa máquina que eu uso para trabalhar, para desenvolver, para fazer o meu desenvolvimento de código, né? Agora que eu estou home office, eu trabalho, é essa máquina que eu uso para trabalhar, para desenvolver o material, o trabalho da Unimed. Então, quer dizer, é uma máquina, só que eu montei. Então, por isso que eu gostei bastante dos relatórios de vocês, foi justamente por causa disso. Isso dá a noção para vocês dessa visão de mercado, sabe? Não é somente a questão de entusiasta. Alguns podem até achar, não, isso aqui não é muito minha praia. Mas, meu amigo, você tem que saber, você tem que conhecer. Isso que o Nathan está falando, por exemplo, de uma máquina com 18 mil reais, poxa, é um absurdo. Não, calma, o que tem na máquina? Vamos olhar, vamos ver o que tem na máquina. A máquina é um espetáculo. Você vê ela rodando e fala, meu Deus, tem que amarrar o notebook na mesa, senão você está correndo.
Inclusive, os Alienware também tem a parte do monitor, que é diferenciada. Sim. A frequência deles. Sem contar também do teclado mecânico do notebook. Exato. Tem um monte de coisa. Não, ele é bem sofisticado, bem feito. Então, tudo isso justifica o imenso preço da bagaça que vocês estão vendo aí na tela. Vamos em frente aqui, gente? Vamos lá? Vamos falar agora de servidor, a partir de multiusuários, tá? Aqui a gente entra num nicho que não é muito a nossa praia, mas é bom a gente ter conhecimento, é bom a gente saber, tá? Vamos lá? Servidor. Computador projetado para ser utilizado por vários usuários simultaneamente, com grande capacidade de comunicação rápida e eficiente. Essas sim são máquinas diferenciadas. Tá? Elas estão no mesmo nível de um Alienware da vida. A questão de investimento, a questão de capacidade de processamento. Por exemplo, você compra... Só que, olha que coisa interessante. Você compra um servidor hoje, da Dell, por exemplo, como o Nathan está olhando. Você compra um servidor da Dell hoje por R$4.000. Hã? 4.000 reais. E você sabe por quê? Porque você está comprando uma máquina, geralmente, eu estou falando de servidor, assim, no início, né? Início da faixa, né, de compra, né? Bem no início mesmo. É um servidor com 4 GB de RAM, um processador, pode ser até um Xeon da vida, né? É um processador voltado para servidores, né? Não tem muito armazenamento. Geralmente vem um HD de 512. Agora que a Dell está incorporando a questão de colocar SSD em servidor, tá? É uma coisa interessante para dar boot, para ficar mais rápido, tá? Só que aí você tem que levar em consideração, quando você fala de servidor, é o seguinte: meu amigo, você está comprando uma máquina para rodar um serviço. E um único serviço só. Aquele servidor é o servidor de banco de dados. Só. Você vai colocar sistema operacional. Vamos dizer, você coloca um Windows Server da vida, tá? E uma vez que ele esteja instalado, com todos os dados, tudo configurado, você vai instalar um programa. O banco. Só. Ele não vai fazer mais nada. Aquele servidor não faz mais nada. É uma máquina com uma única tarefa. Ah, mas professor, ele é multiusuário. Sim, ele é multiusuário, mas ele atende a um único tipo de serviço. Qual? Banco de dados. Só. E é por isso que ele tem pouca memória. Mas o que é pouca memória para nós, meus caros? 4 GB de RAM é pouca memória? Para as máquinas de vocês em casa, sim, é pouca. Porque vocês têm o Windows, aí vocês têm o Office, aí vocês têm os navegadores, põe um Google Chrome da vida que ele sozinho come 1 GB. Aí vocês têm, põe a Steam, ou põe a nuvem, ou põe a Epic, com aquele monte de jogo disponível. Se você olhar agora, por exemplo, quem está no notebook ou no PC, quantos programas simultâneos estão rodando ao mesmo tempo? Eu posso dizer aqui, o meu, 8. Simultâneos, 8. Por exemplo, o meu consumo de memória nesse exato momento, eu estou consumindo 43% da minha memória. 43% de 32 GB. Tá, agora eu quero que vocês parem e pensem comigo. Eu estou falando de uma estação de trabalho, que tem um monte de coisa instalada. Servidor só tem uma coisa instalada. E somente uma. O sistema operacional e o serviço a qual ele se presta. Se ele é um servidor de banco de dados, muito bem. Quando sobe o Windows Server no caso, ele não come muita memória. Inclusive tem algumas edições do Windows agora que não vem nem com interface gráfica. É só com a parte textual e os serviços de conexão remota. Muito bem. Então, você não tem o Windows no console do servidor. Geralmente, esses servidores nem teclado e mouse têm, muito menos monitor.
tá? Ah, então, peraí, se ele não tem teclado, tem mouse, é para acessar remotamente. Para que sistema? Para que eu vou colocar um ambiente gráfico nele? Não precisa. Deixa em ambiente texto. A parte gráfica é acessada pela parte remota. Tudo bem? Qual o único serviço disponível nele? O banco de dados. Só. Gente, sobra quanto de memória para um banco de dados nesse caso aí? Vou dizer para vocês, vou chutar por baixo, sobra 3 GB. Só para um único serviço. É suficiente? Em alguns casos, mais do que suficiente. Em outros casos, não. Que eu tenho um banco enorme, meu banco da empresa é gigante, então, tudo bem. Então, aí não é o caso de você ter um servidor, né? É aquele caso que a gente estava falando agora há pouco. Leva para a nuvem. Não deixa na máquina, não deixa na empresa. Leva essas coisas para a nuvem. Entenderam? Vamos em frente. Aqui, mais uma vez da Dell, tá? Os servidores da Dell. E esses servidores são o que nós chamamos de servidores Blade, né? Eles são lâminas. Então, é um rack com 10, 12, geralmente é múltiplo de 2, né? Então, é 2, 4, 8, 16. Tá. Então, um rack desse tem 8 servidores. Cada servidor tem uma finalidade específica. Então, por exemplo, quando você entra num CPD de uma grande empresa, nossa, você só tem 4 servidores? Não, ele tem 4 racks. Cada rack tem 8 servidores. Faz as contas. 8 vezes 4, 32. Essa visão que a gente tem que ter. Compreende? Quando se fala de servidor, está se falando de tarefa fim. Só. Aquela história de um servidor para um monte de coisa ao mesmo tempo, não funciona. Eu já vi esse tipo de coisa falhar. Dá errado. O servidor não aguenta, cai banco, cai internet, cai tudo. Tá errado, não é assim que funciona. Tá? Vamos em frente. Mainframe, aqui é uma outra categoria. Aqui nós já estamos falando da casa dos milhões. Tá? É os computadores de telinha verde. Aqueles computadores de fita, tal, é uma sala inteira o computador. Computador de grande porte com alta capacidade de processamento, capaz de atender centenas de usuários simultaneamente, conectados através de uma rede. Deve ser instalado em local seguro, com acesso restrito, conhecido como data center. Esses caras que ficam instalados nos data centers, tá? Pois requer sistemas de controle de temperatura, umidade, poeira, bem mais sensíveis do que os nossos computadores que viram caixas de areia, né? Cheia de poeira. Devido ao crescimento do poder de processamento de servidores e dos microcomputadores, o seu uso vem sendo reduzido num processo conhecido como downsizing, em que computadores de menor porte, mas com grande capacidade de processamento, estão cada vez mais assumindo suas atividades. Recentemente, o processo de downsizing deu uma freada, tá? Uma pela questão do custo, como a gente já discutiu, a questão do custo é absurdo. Atualmente, com dólar a mais de R$5, ninguém é louco de sair desligando o mainframe. Não. Isso tem que ser uma decisão muito bem pensada, e em época de crise a gente não faz isso. Então, esse processo de downsizing aí deu uma freada. Tá? E estou falando de servidores assim, ó. Olha lá, aqui a gente tem um servidor da série Z da IBM, ó. Eu tive o prazer de trabalhar com um cara desse aqui. Quando eles chegam, dá para você entrar dentro dele. Sério, parece um caixote. Ele abre aqui, não vem com nada dentro, você entra dentro dele. Tá? Tem alguns outros que são bastante interessantes, esses não. Mas tem uns que vem com 2 portas, eles abrem e para você montar o servidor, você entra dentro do servidor. Tá? Lá na Secretaria de Fazenda, a gente tem um servidor assim. Tá? O que é legal é que esse aqui não é o caso, tá? Mas tem algumas situações em que desce um cano direto do teto aqui para dentro dele, que é a refrigeração por ar-condicionado. Ele tem um duto de ar-condicionado só para ele. Será que ele esquenta? Vamos em frente. Supercomputador. Opa, aqui a gente está falando de uma categoria fora de faixa, né? É o mais poderoso computador que existe, ou computadores, porque existem vários do mundo, né? Utilizado em aplicações que exigem grande capacidade computacional e alta velocidade de processamento, como aplicações científicas e militares,
modelos climáticos, simulações de pesquisa química e farmacêutica. Como exemplo de sua capacidade de processamento, podemos citar o supercomputador K, construído pela Fujitsu, lá no Japão, considerado o mais rápido do mundo em 2011. Tem um poder de processamento equivalente a 1 milhão de computadores laptop trabalhando em conjunto. Pensa o tamanho desse trem. Tá ele aqui, ó. Não, minto. Esse não é o K. Eu estou trazendo a imagem do Summit, que é o segundo. Dá uma olhada aqui, ó. Tudo isso aqui, gente, é um computador. Olha o tamanho. Não dá nem para ver o fim. Ó. O fim tá lá no final do corredor. Ó. Tá? Não aguenta duas horas aberto. Isso aqui tem capacidade de processamento para processar, fazer simulação de explosões nucleares. Ou de fazer simulação climática, né? Climática, simulação de explosão de supernova. Nós estamos falando de coisas que têm milhões de variáveis, tá? É um absurdo o processamento que esses caras têm. Isso aqui é uma coisa fora da faixa, tá? A IBM é dona, no caso? Não, nesse caso do Summit, isso aqui é um projeto em parceria com a NASA, tá? Então, inclusive, o papel do Summit, se eu não estou errado, é ajudar o telescópio espacial Kepler e aquela... Como é que é o nome dela? Tem uma outra sonda espacial lá também. O Summit ele é responsável por ajudar do processamento de imagens do telescópio, tá? Ele é responsável por encontrar alguns exoplanetas por aí, tá? Vamos em frente. Lembrando, gente, não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver isso, mas esses telescópios eles não olham para um único lugar, né? Eles focam uma região do espaço e ali eles ficam tirando fotos, fazendo exposição, né? E essas fotos são processadas por supercomputadores como esses, tá? Para quê? Para encontrar um exoplaneta. Agora você imagina, para encontrar eles usaram um desse. Agora, quantos nós temos? Atualmente, mais de 3.000. Então, haja processamento para encontrar tudo isso, hein? Pois é. Vamos em frente. Aqui é um adicional, tá? Se a gente está falando de máquinas fora da faixa, a gente tem que falar também dos sistemas operacionais que elas rodam, tá? Alguns, dentre os principais, nós podemos citar quais? Para PCs, a gente usa o Windows, macOS X, Google Android, iOS, Symbian, Linux, Chrome OS, HP WebOS. Esse último menos famoso, mas os outros, dadas as devidas proporções, todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos uns 2, 3 aqui. Computadores para grupos de trabalho, servidores. O Windows Server, macOS X Server. Esse aqui custa uma Ferrari. Uma licença dele dá para comprar uma Ferrari, tá? Linux, Unix, IBM i5OS, tá? Que é daqueles IBM que a gente viu. O ZOS e o HPUX. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse cara aqui, este cara aqui. Esse aqui a gente usa em casa até hoje, né? E esse aqui eu uso no dia a dia. Beleza. Computadores para uso em empresas e organizações. Windows Server, Linux. Bom, computadores de rede, né? Muito bem. Smartphones e tablets. Windows atualmente não tem mais. Tá? Atualmente a Microsoft parou de trabalhar com software para tablet e para smartphone. Por quê? Ela está apoiando esses caras aqui, ó. Google Android. Tá? iOS, Symbian e WebOS. Interfaces gráficas e sistemas embarcados, com Windows Embedded ou Linux. Mais Linux do que Windows, tá? Hoje, lembrando que Android é Linux. Tá? Então, quando fala sistema embarcado, é Android, é Linux. Não se esqueça disso. Tá? Sistemas de mainframes, que é esse IBM MVS, o OS 390, já tive a oportunidade de trabalhar com ele, ZOS e ZLinux. E sistemas operacionais para supercomputadores, com Linux, Windows, AIX ou OpenSolaris. Geralmente, esses caras trabalham com Linux, tá? Ou com o AIX. No caso dos IBM, o Summit, por exemplo, o sistema operacional do Summit é um AIX. Tá? Esses caras não
esse tipo de sistema operacional, AIX, por exemplo, ele não está à venda. A licença dele é quase a arrecadação de Campo Grande durante um ano. Tá? É caríssimo, nós estamos falando de coisas fora da escala. Tá? Muito bem, aqui a gente encerra a parte de classificação de computadores mono e multiusuários. Tá? E passamos ao segundo assunto da aula, que é classificação dos sistemas de informação. A partir daqui a gente começa a discutir algumas coisas, especialmente no âmbito empresarial, no âmbito profissional. Tá? A gente para de trabalhar com coisas voltadas ao mundo pessoal e começa a trabalhar com coisas voltadas para o mundo corporativo. Tá? Vamos em frente. Conceito. Ó. Existem 3 razões fundamentais para todas as aplicações de tecnologia de informação nas organizações em geral. Todas elas são consideradas vitais para o desempenho de uma organização. Seriam quais? Suporte de seus processos de operações, suporte na tomada de decisões de seus funcionários e gerentes, e suporte em suas estratégias em busca de vantagem competitiva. Então, são 3 categorias muito distintas de aplicação. Primeiro, processos de operações. Segundo, tomadas de decisão. E terceiro, estratégias em busca de vantagem competitiva. Nós temos 3 tipos de software corporativo nesse caso. A gente vai discutir cada um deles, tá? Primeiro, sistemas de processamento de transações, os STP. São sistemas utilizados por gerentes operacionais que precisam monitorar transações e as atividades básicas de uma organização, como vendas, recebimentos, depósitos de dinheiro, sistemas de reserva de hotéis, expedições, folha de pagamento. Então, a gente está falando do quê? A gente está falando de sistemas que permitem gestão financeira das empresas. Então, todos os sistemas de gestão financeira são sistemas com processamento de transações, onde ele permite que você, por exemplo, gerencie contas a pagar, contas a receber, entradas e saídas, contabilidade, financeiro, uma parte do recursos humanos, porque recursos humanos age com outra coisa, é gestão de pessoal, é diferente, tá? Sistemas de informação gerencial, aqui é uma categoria específica de sistema de informação utilizada para gerentes de nível médio, que auxiliam na monitoração, no controle, na tomada de decisão e atividades administrativas por meio de relatórios. Aqui nós estamos falando de sistemas, meus caros, voltados exclusivamente para trabalhar com o quê? Com ciência de dados. É onde a gente vê os sistemas fornecendo relatórios para a gerência, para a gestão, por exemplo, de informações de situação de estoque, contas, né? O movimento bancário ou financeiro da empresa para aquele dia. Né? E muitas dessas tomadas de decisão, antigamente, eram embasadas em relatórios impressos. Atualmente, são esses sistemas que fornecem informações que permitem aos gerentes, por exemplo, uma tomada de decisão em cima dos dados atuais do estoque. A tomada de decisão em cima do que tem no estoque no momento. Antigamente, a gente tinha que parar para contar estoque. Hoje, se a empresa utiliza as tecnologias adequadas, em questão de minutos, ela sabe a posição de estoque dela. Tá? Isso é muito comum hoje em dia. Beleza? Sistemas de apoio à decisão. Sistemas utilizados por gerentes e analistas de negócios que querem utilizar técnicas analíticas e modelos sofisticados para analisar dados. Aqui a gente está falando mais ainda, focam problemas únicos e se alteram rapidez, para os quais não existe um procedimento de resolução totalmente definido. Então nós estamos falando de quê? De sistemas voltados a realmente a ciência de dados, tá? Nós estamos falando do Big Data. Sistemas que trabalham com Big Data. Aqui, apoio à tomada de decisão, vocês podem compreender esses sistemas como, por exemplo, os sistemas de bolsa de valores. Ou os sistemas que negociam no mercado financeiro mundial. Tá? As decisões tomadas ali podem custar milhões para uma empresa ou para um governo. Então é necessário
um nível de conhecimento e um nível de acesso à informação muito grande para que a tomada de decisão seja feita embasada nas melhores práticas. Caso contrário, você quebra o país ou quebra uma empresa. Né? Isso aqui tem que tomar um cuidado gigantesco. Tá? Sistemas de informação empresarial. Esses são sistemas mais comuns que nós ouvimos falar nas empresas. Aqui a gente vai entrar numa seara, um assunto em que muita gente já ouviu ou já conheceu sistemas que trabalham dessa forma. Né? Algumas pessoas, inclusive, vai cair a ficha, eu trabalho com algo parecido. Tá? Isso é fato. Vamos lá? Sistemas que garantem que as informações possam ser compartilhadas por todas as funções da organização. São sistemas que toda a empresa tem acesso. E por todos os níveis de gerência, que utilizam bancos de dados como ferramentas para apoiar a administração e gerenciamento de um negócio. Em outras palavras, é o sistema da empresa, dia a dia. Tá? Sistemas de informação empresarial são classificados em gerenciamento de operações e gestão da cadeia de suprimentos. Quando fala gestão da cadeia de suprimentos, ele está falando da siglinha SCM. Vocês vão ver isso mais para frente. Eu falo sobre isso aí, tá? Sistemas de relacionamento com o cliente. Aqui nós estamos falando do CRM. Sistemas que permitem contato e gerenciamento com os clientes da empresa, tá? O pessoal que já trabalhou com marketing digital sabe muito bem do que eu estou falando. Sistemas de planejamento de recursos empresariais e sistemas de colaboração. Aqui nós estamos falando de ERP. Tá? Planejamento de recursos empresariais. Quando se fala de recursos empresariais, está falando de tudo aquilo que a empresa pode fornecer, inclusive material humano. Tá? Então, o RH entra aqui no meio. Vamos lá? Vamos falar de cada um deles, rapidinho. Sistemas de gerenciamento de operações. Gerenciamento de sistemas ou processos que convertem ou transformam recursos, inclusive recursos humanos, em bens ou serviços. Basicamente, podemos dizer que a criação de bens e serviços envolve transformação ou conversão de entradas, capital, trabalho e formação, em saídas, bens e serviços. Em outras palavras, são os sistemas que permitem o bom gerenciamento da empresa com a produção e com a manufatura ou remanufatura, tá? De bens e serviços produzidos pela sua empresa. O senhor está falando do que exatamente, professor? Bom, vamos dar alguns exemplos práticos. Sistemas de gerenciamento de operações são aqueles que permitem, por exemplo, gerenciamento de frota. Tá? Dá um exemplo muito bom. O pessoal, por exemplo, da Cooper Táxi ou da 99 Táxi. Mas é um aplicativo. Sim, é um aplicativo, mas você consegue gerenciar sua frota por ali. Pois é um exemplo. Vamos em frente. Sistemas de gestão da cadeia de suprimentos, os SCM da vida, também conhecidos como SCM. Gestão de cadeia de suprimentos consiste no gerenciamento de todas as partes envolvidas, planejamento, execução e controle, direto ou indiretamente, nos processos de aquisição e conversão de matérias-primas em produtos acabados. Por exemplo, os sistemas ligados à indústria. Como é que você sabe? Por exemplo, você está trabalhando com a indústria metalúrgica para a produção de chapas de metal. Muito bem. Você tem que gerenciar a entrada de matéria-prima, a sua produção e a saída dos seus produtos. E é através de um sistema desse que você controla a cadeia de suprimentos. Então, a minha linha de produção só pode funcionar se eu tiver material entrando, matéria-prima. E eu só posso dar vazão ao meu produto se o meu conjunto de fornecedor esteja trabalhando adequadamente. Né? A minha frota, os caminhões entrando e saindo e tal, está tudo ok? Não, está com problema. Agora, por exemplo, a gente estava com um problema seríssimo de distribuição de material por causa da pandemia. Então, objetivo do SCM é reduzir os custos e melhorar o acesso ao cliente, ao mesmo tempo que reduz o investimento global em estoque na cadeia de fornecimento. É você fazer boa gestão do seu estoque, em outras palavras. Você saber
diariamente, ou até mesmo mais de uma vez por dia, a ponta do seu estoque, qual que é a situação atual do seu estoque e qual é o seu limite produtivo, certo? É importante saber esse tipo de coisa, especialmente num período como esse agora. Por exemplo, a empresa vai e muda a sua linha de produção, para de produzir cerveja e começa a produzir álcool para entrar no programa, né, de distribuição de álcool para o governo, para as comunidades, né, para a população e tal. Legal. Só que até onde isso funciona legal? Isso funciona bem se o meu fornecimento de matéria-prima estiver funcionando bem. E o fornecimento de matéria-prima vem como? Através das indústrias que fornecem o material, o álcool, né, combustível, para que ele seja processado na indústria petroquímica e distribuído. Ah, ainda tem isso. Não é só lá na usina. Ó. Chega, o caminhão de cana vai para a usina. Tá. Beleza. E da usina para a indústria, como é que fica? Tem o frete, tem a questão, o gerenciamento de frota aí no meio. Tem tudo isso que tem que ser levado em conta. Tá? Vamos lá. Sistemas de relacionamento com o cliente, os CRMs da vida. São sistemas utilizados para gerenciar relações com os clientes. Empresas de sucesso reconhecem a importância de manter relações saudáveis com os clientes, gerando um impacto positivo na fidelidade e retenção de clientes, o que ajuda muito na rentabilidade e na vantagem competitiva sobre os concorrentes que não conseguem promover esse tipo de relacionamento com o cliente. Em outras palavras, são os nossos colegas de telemarketing. Tá? Todos eles trabalham por trás de um CRM. Tá? Inclusive, eu tive contato com um dos mais famosos disponíveis no mercado, que é o CRM da Microsoft. O Microsoft CRM, ele tem uma questão de gestão do relacionamento com o cliente muito parecido com aquilo que a gente faz dentro do Office. Na verdade, a operação dele lembra muito você trabalhar com o Word, por exemplo. Tá? Poxa, mas ali eu estou gerenciando informações do cliente e tal. Sim, na verdade, a geração e a produção de material dentro do Microsoft CRM lembra muito o trabalho com PowerPoint, com Word. Quem já trabalhou com Excel a nível profissional, com planilhas e tal, tem uma leve noção do que eu estou falando. Tá? Vamos em frente. Sistemas de inteligência de negócios, conhecidos como os BI, os Business Intelligence. Isso aqui é outra coisa, hein, gente? Isso aqui é sinônimo de dinheiro. Tá? Muito dinheiro. O especialista em BI, Business Intelligence, ele ganha muito bem, mas não aqui em Campo Grande. Tá? Refere-se às aplicações e tecnologias que são utilizadas para coletar, acessar, analisar dados e informações de apoio à tomada de decisão. Esses caras são importantíssimos para o sistema de inteligência de negócio, porque eles ajudam a produzir esses dados de uma maneira mais rápida, mais fácil e mais inteligente. Então, eles instruem os sistemas os parâmetros necessários para a obtenção desses dados e para a produção desses dados. Por isso, esses caras são tão importantes. Tá? Sistemas de colaboração. Conjunto de ferramentas fundamentadas na tecnologia de informação que suportam o trabalho das equipes, facilitando o compartilhamento e o fluxo de informações, envolvendo tarefas específicas de negócio, como trabalho remoto, reuniões online. Olha só, não é o que a gente está passando hoje? Está todo mundo trabalhando em casa. Eu, por exemplo, não põe um pé para fora de casa. Não posso, eu sou do grupo de risco. Então, quer dizer, eu não posso sair de jeito nenhum. Meu trabalho é home office. Eu estou dando aula para vocês de casa. Eu trabalho na Unimed de casa. Eu presto consultoria de casa. Não posso sair. Então, os meus sistemas de colaboração devem trabalhar estupendamente bem. Caso contrário, eu não vou conseguir desempenhar minhas tarefas. Tá? Essa é a analogia que eu trago para vocês. E, por último, mas não menos importantes, na verdade, são muito importantes, né? Os sistemas ERP, Planejamento de Recursos Empresariais. Aqui nós estamos falando, o ERP, ele atravessa toda a empresa. Esse é o sistema que controla todo o resto, tá? São sistemas que integram todos os departamentos e funções de uma organização em um único sistema de informação, para que os colaboradores possam tomar decisões visualizando informações que impactem todas as operações de negócio da empresa. Em outras palavras,
desde a portaria até a saída do caminhão lá na ponta da empresa ou da indústria, o sistema de ERP dita tudo o que está acontecendo, fiscaliza e audita praticamente tudo o que se passa dentro da empresa. Mas por quê? É necessário? Sim, é necessário. Especialmente se a empresa, por exemplo, trabalha com a cadeia produtiva. Para manter qualidade, para manter o nível de produção atendendo a demanda. Só um minutinho. Para atender as necessidades de mercado, o empresário necessita de muita informação. E geralmente esses ERPs é que fazem esse papel. Tá? Eles nos trazem essas informações em tempo real, ajudando na tomada de decisão. Então, esse cara é a cereja do bolo de todas essas aplicações empresariais que a gente está falando. O ERP atua como um poderoso sistema de gerenciamento interno de informações. Já falamos sobre isso, né? O ERP é composto por dois componentes-chave. O coração do ERP, voltado para o banco de dados, e a evolução do ERP, que são as ferramentas que trabalham associadas a ele. Tá? A gente vai falar um pouquinho dos dois. O coração do ERP, como eu falei, é o banco de dados. Né? Aí entra o profissional de BI, aí entram os relatórios produzidos que ajudam na tomada de decisão, né? A fonte dos dados, de onde vêm esses dados, como são fornecidas essas informações para serem adicionadas e manipuladas pelos profissionais de BI. Banco de dados centralizado que coleta informações em todos os componentes de aplicação individuais do sistema ERP, conhecido como módulos. Tá? E os alimenta também com informações oriundas da contabilidade, produção, marketing, recursos humanos. Quando uma informação é alterada em um desses módulos, os demais módulos do sistema são automaticamente atualizados. Quer dizer, nada acontece na produção sem que a mesma tenha noção de como está a situação de estoque. Vamos aumentar a produção? Pera, vamos ver como é que está o estoque. O estoque está ok. Tem o suficiente para atender a demanda? Tem. Como está a demanda? A saída? Como é que está a questão de vendas? Como é que está funcionando? Não, a venda está ok, a gente está vendendo e tal. No momento o mercado não está muito aquecido, acho melhor a gente dar uma segurada. Então, nada de aumentar a produção, vamos manter na mesma. Entende o que eu quero dizer? O RP é que ajuda que esses caras conversem entre si. Então, essas informações aqui armazenadas a nível de banco é que permitem as tomadas de decisão por parte das empresas. Certo? A evolução do RP, o ferramental. Esse é interessante, ó. O RP cresceu ao longo dos anos, incorporando novas funcionalidades para se tornar parte da empresa. Hoje, um software de RP, como eu disse para vocês, desde a entrada da fábrica até na saída do lado do caminhão, ele toma conta de tudo. Mas para isso, é necessário que ele tenha ferramentas adicionais que ajudem ele a obter essas informações. Por exemplo, como que eu vou fazer gerenciamento de estoque? Qual a forma mais inteligente? Eu vou usar RFID, aquelas etiquetas eletrônicas, que numa passada de scanner por todo o estoque eu sei quanto tem. Mas olha só, eu estou falando de 3 tecnologias diferentes para um único módulo, estoque. Entende? É necessário, então, você ter um conjunto de ferramental muito moderno para te ajudar. Caso contrário, você vai estar trabalhando com coisa velha. E isso pode atrapalhar na hora da tomada de decisão, isso pode atrapalhar a questão estratégica. Como é que a empresa vai crescer se a gente está trabalhando com coisa velha? Então vamos lá. Na sua concepção inicial, era uma ferramenta para planejamento de materiais e depois acabou se estendendo para outras funcionalidades, das quais destacamos o próprio ERP, adição de módulos especializados, como eu falei, estoque, vendas, produção, frota, recursos humanos. Olha o tamanho do negócio. Tá? O SCM, quer dizer, a gestão especializada de cadeia de suprimento de negócio, quer dizer, você precisa gerir bem essa entrada, esse fluxo, e o RP associado ao SCM permite você fazer isso. Tá? E além disso, tem a questão de relacionamento do cliente, que é feito pelo CRM. Então, sistemas como SCM, CRM e RP são espinha dorsal do e-business. Sem eles, não tem negócio eletrônico.
Tá? A integração desses aplicativos é a chave para o sucesso de muitas empresas, pois permite o desbloqueio de informações para torná-las disponíveis para qualquer usuário, em qualquer lugar, a qualquer hora. Muito bem. Com isso, a gente encerra a parte de teoria para a prova e aí eu abro para perguntas. Quem tem dúvida? Falei muito sobre software empresarial. Alguém tem alguma dúvida a esse respeito? Não? Nenhuma dúvida? Muito bem. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos para a nossa parte prática, né? O nosso relatório. Então, professor, tem relatório? Tem relatório. Tá. Tem relatório. E o tempo de entrega, hoje é sexta? Domingo. Tá? Dá tempo. Já aproveitam para estudar. Tá? Então, vamos lá. Considerando tudo que vimos até agora, faça uma pesquisa na internet, no site de fabricantes e montadores para identificar. Primeiro, são duas coisas que vocês vão fazer. Detalhes de especificação de cada tipo de computador de uso geral. Então, eu quero que vocês observem aquela lista lá no começo e cada um deles eu quero que vocês relacionem pelo menos um exemplo. Então, exemplo de laptop, tal. Exemplo de notebook, lembrando que notebook e laptop não são a mesma coisa. Tal. Exemplo de smartphone, tal. E assim por diante. Eu coloco o link da compra ou... Não, só exemplo. Só exemplo. Não vamos complicar, não. Só o exemplo. O modelo do aparelho, no caso? Isso. Porque, por exemplo, um desktop não tem modelo, né? Você meio que monta, né? Ou quer que fale de um modelo específico, tipo da Dell já montado? Dell, tem várias empresas que vendem, né? Dell, HP, tem várias. Procura algumas, né? E relaciona um que você acha legal, aí você coloca lá. Tem positivo. Tem, vixe, não, nem fala em positivo, credo. Jesus Cristo amado. Você sabia que positivo é obrigatório em licitações de empresas que vão trabalhar com o governo do estado do Rio Grande do Sul? Não. É obrigatório. Toda e qualquer empresa que vai trabalhar com licitação no Rio Grande do Sul, é obrigatório que a empresa seja parceira positivo. Nossa. Que bosta. Mas vamos lá. Continuando. Continuando. Aqui a segunda etapa. Relacione pelos 3 tipos de RP, pelo menos, tá? 3 tipos de RP, de SCM e de CRM. Isso aqui é uma pesquisa de internet mata-pau. Eu só quero que vocês digam RP, tal, tal e tal. SCM, tal, tal e tal. CRM, tal, tal, tal. Só isso. Tá? O nome do produto. Não precisa nem colocar o site, não precisa nada disso. Só coloca o nome do produto. Tá? Existem muitos produtos famosos no mercado dessas faixas aqui de software. Então, se vocês procurarem, vocês conseguem encontrar fácil. Bom, pelo menos 5 linhas, menos que isso será desconsiderado. Aquele é o velho aviso, né? Use a imaginação, os conhecimentos adquiridos até o momento, envie por e-mail com o seguinte assunto. SCI, encontro 7, 2020-04-17. Beleza? Não, e apenas um comentário. A gente estava falando sobre a Positivo, só que a primeira workstation que eu tive profissional foi Positivo. Eu trabalhei com um desses aí durante muito tempo. Ixi, eu mexi muito com positivo no município. Nossa, nem me fale. Professor. Também. Fala, André. Esse segundo, o Nathan, o segundo tópico aí, que está escrito relaciona os 3 tipos, pelos 3 tipos, eu fiquei um pouco em dúvida nessa parte. Tá, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar RP, procura no Google RPs disponíveis para compra hoje no mercado. RP, tem esse produto, esse produto, esse produto. Legal. Aí você vai olhar, SCM, quais são os SCM que tem disponível no mercado hoje? Tem esse. E CRM. Você vai procurar na internet, já falei um, inclusive. Você vai procurar, CRM e RP é o que mais tem. SCM talvez você tenha um pouco de dificuldade de encontrar. Mas também não é muito difícil de achar.
tá? Ele é um pouquinho mais difícil de encontrar porque são softwares muito especializados. Mas então o que você vai fazer? Você vai pegar das 3 siglas e procurar 3 de cada um. Ah, beleza. Só isso. Tá bom? Muito bem, gente. Alguma dúvida? Não, professor. Tudo certo. É tudo dentro do corpo do e-mail, né, professor? Tudo. Relatório padrão. Corpo de e-mail, manda lá. Então, porque como eu entrei depois, eu mandei os relatórios antigos tudo dentro do Word pro senhor aí. Vou fazer fora, então, dentro do corpo, beleza. Eu percebi. Eu não sabia, pô. Eu percebi. Não, mas agora eu tô ciente, tranquilo. Ah, então tá bom. Tá Muito bom. bem. Gente, mais alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida a respeito da prova? Não? Todo mundo afiado? Essa de hoje vai cair também, né? Os conteúdos de hoje na prova. Vai, com certeza. Ele fala, Eita, pô. ele fala todo alegre. Vão se Feito então, acostumando. professor. Boa noite. Beleza, gente. Vão se acostumando, ciência da computação. Vão se acostumando. Beleza? Beleza, Senhores, boa então, noite. um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, Então, senhor. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau.